Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Juliana Brito, professora de crochê. E para a videoaula de hoje eu trouxe aqui o tão esperado conjuntinho roxo. Eu estava ansiosa para trazer essa videoaula para vocês, foi muito pedida lá no Instagram. Mas antes, você que não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aí o seu like, ativa o sininho para não perder os novos vídeos, tá? Esse conjunto aqui eu fiz ele todo no barbante. Tem gente que fala que não dá para fazer, que encolhe, mas eu sou testemunha de que dá sim. 100% das minhas peças de vestuário é feita no barbante, no fio 85% algodão. Esse aqui é o fio da pluma número 4. Para essa primeira videoaula aqui, nós vamos iniciar com a parte de baixo, muito simples de fazer, e aí depois eu vou gravar a parte 2 com o casaquinho. Então, vamos lá? Então, nós vamos iniciar a peça, né, pela bermuda. E aí, para iniciar, primeiro eu vou explicar aqui para vocês sobre o fio. Eu fiz o roxo com barbante normal, espessura 4, tá? Eu tô sem fio 4, eu tenho esse restinho aqui, mas não ia dar pra fazer as duas peças e aí ia ficar desparcerado. Então, eu vou usar um fio de espessura 295, que é esse fio aqui, Malu. Ele é da Pluma Barbantes. A espessura dele é 295, eu vou misturar aqui pra fazer dar um charminho, né, que eu gosto dessas misturas. Então, eu tenho aqui um branco e um cru. Como o tex dele é 295... misturando dois cabos dele, eu vou ficar com o tex 590, que dá a mesma espessura de um fio 4. Então, se você tiver fio 295 e quiser fazer dois cabos, dá certo também. Se você tiver só o fio número 4, dá certo também. Eu gosto muito de fazer vestuário com barbante, então eu optei por fazer a minha peça em barbante. Esse fio aqui mesmo, ele sendo a espessura mais fina, ele é o mesmo toque de barbante, tá? Ele é um fio residual, 85% algodão, então ele é um barbante mais fino, tá bom? Então, eu vou usar dois desse aqui. Mas, como eu disse, você pode estar usando o fio de sua preferência, o que vai mandar é as medidas, tá bom? Vou usar aqui a agulha para crochê número 4. Eu já fiz aqui, ó, a junção dos dois cabos, eu tô usando um cru e um branco. E aí, eu vou fazer a laçadinha aqui inicial. Um nozinho corrediço. E aí, aqui eu vou fazer um cordão de correntes. Como é uma peça sob medida, não tem uma quantidade de correntes. O que que você vai fazer? Você vai medindo a corrente, vai medindo não, você vai fazendo as correntes e você vai medir no quadril, tá? Porque a gente vai começar do quadril para baixo. E aí, depois a gente volta para a parte de cima para fazer a diminuição até chegar ao tamanho da cintura, tá? Você pode também fazer ele reto, mas eu gosto de fazer as bermudas assim, porque eu acho que dá uma modelagem mais legal. Então, você vai fazer o cordão de correntes e vai medindo no quadril. Para dar certo, tem que ser no quadril, tá? Se você medir na cintura, depois, a hora que você for vestir, ele não vai entrar na coxa, principalmente para quem tem o corpo mais avantajado, tá bom? Então, o ideal é que você meça o seu cordão de corrente no quadril. Eu vou fazer aqui o meu cordão de correntes medindo no meu quadril e eu volto aqui pra gente dar continuidade. Fiz aqui o meu cordão de corrente. Outra coisa interessante em peças de vestuário é que os fios, eles cedem, tá? Então, normalmente, você vai fazer uma peça sob medida, um shorts, uma peça menor, você tem que fazer um pouco menor. Mas aqui no nosso caso, como é uma bermuda e ela é pra ficar mais larguinha, um estilo mais larguinho, eu vou fazer exatamente a medida do meu quadril, porque depois ela vai ceder um pouco, então vai ficar mais largo, tá? Se você quiser diminuir um pouco, você pode fazer um pouquinho menor, uns 2, 3 dedos menor, que dá certo também, mas aí ela vai ficar um pouco mais justa. Como eu quero mais largo, eu fiz exatamente a volta aqui do meu quadril, tá? Eu fui medindo até encostar as duas pontas, tá bom? E aí, finalizada aqui a minha última correntinha, agora, nesse ponto, também tem que ter bastante atenção para você não fazer aqui a junção virado, tá? Então, você vai pegar aqui da onde você terminou e vai puxando aqui o cordão de corrente para ficar do lado certo, tá bom? Senão depois fica torcida
a sua peça e aí você vai ter que desmanchar, porque a junçãozinha ali tem que ser feita certinho, tá? Então, você vai puxando assim, ó, pra ficar do lado certo a emenda, tá? Ó, chegando aqui no finalzinho, eu vou virar aqui do lado certo e eu vou colocar a minha agulha aqui dentro dessa primeira corrente. E aí, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo pra emendar, fechar aqui as nossas correntes. Ó, tem que só certificar para que fique certinho, tá? Que fique as correntes do lado certo, tá? Ó. Na hora de fazer os pontos altos também, para você não torcer a corrente, porque senão vai ficar errado lá no final. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntes, vou laçar o fio. Aqui já tá o meu primeiro ponto, tá aqui, eu vou na próxima corrente e vou fazer um ponto alto. Essa bermuda, ela é muito fácil de fazer, ela fica linda, mas é muito simples pra fazer, tá? Ela é somente pontos altos. Ó, e aí eu vou fazer um ponto alto pra cada corrente que eu tenho de base. Não precisa fazer muito apertado, porque daí ela fica mais maleável se você fizer com uma agulha de numeração grande e os pontos mais soltinhos, ela fica bem maleável, bem molinha, bem leve. E ela se ajusta mais no corpo. Ó, e aí eu vou fazer um ponto alto para cada corrente. Toma cuidado para não torcer a corrente, tá, gente? É a única coisa que você tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção, ó, para ir fazendo do lado certinho, para não ficar torcido a sua peça, tá? Senão lá no final não vai dar certo, vai ter que desmanchar. Então, eu vou fazendo isso por toda a volta aqui do meu cordão de correntes. Vou fazer um ponto alto para cada corrente até eu chegar lá no final, tá? Não vai mudar nada, é só um ponto alto para cada uma das correntes. Bem levinho, o ponto bem larguinho, tá? Não precisa ser largão demais, que é para você manter uma boa tensão de ponto para os pontos ficarem regular. Já tô levando o fiozinho aqui para poder arrematar junto. E aí, é só isso, tá? É só seguir aí, eu vou seguir com o meu, vou fazer um ponto alto para cada uma das correntes até eu chegar aqui no final. E aí, eu volto pra gente fechar aí pra próxima carreira. Só seguir com um ponto alto para cada corrente. Sempre tomando cuidado para não virar, para não torcer a peça, tá? Feito aqui, ó, já chegando no final. Ó, aqui tem mais uma corrente, fiz aqui a penúltima. Tem mais uma aqui, eu vou vir aqui e fazer um ponto alto. E ó, o que eu falei pra vocês, se você inverte a correntinha lá, fica assim, tá? Então, tem que se cuidar pra não inverter as correntes na hora de fazer, pra ficar bem certinho, tá bom? E aí, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu acho até que eu vou colocar mais um ponto aqui, ó, pra ficar bem fechadinho mesmo, ó. E vou fechar com baixíssimo aqui na segunda corrente. Já ficou assim, agora fechadinho. Eu vou subir agora 3 correntes, pra dar uma altura boa, pra não ficar buraquinhos nos fechamentos. Só vou vir aqui na segunda e fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir novamente fazendo ponto alto para cada ponto alto. Como eu disse, essa bermuda é muito fácil de fazer, porque ela é somente pontos altos. Sempre dentro da alcinha de cima, tá? Não precisa apertar muito o ponto para ficar com bom caimento.
Segredo de... Ó, já ia fazer 2 pontos no mesmo lugar. O segredo do caimento de vestuário é sempre você fazer pontos maiores e uma numeração de agulha boa, para não ficar muito apertadinho. Eu deixo meio termo, por quê? Para ficar mais fechadinho e eu conseguir usar de boa com uma peça menor por baixo, para não ficar muito largão. Essas bermudas aqui, normalmente eu uso com shortinhos de lycra por baixo, ou então com uma cueca box, que fica bem confortável, eu adoro. E aí, eu vou seguir assim, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, nós vamos fechar juntos e para a próxima carreira, e eu vou explicar para vocês o próximo passo, porque depois só vai se repetir, tá? Então, é só ir preenchendo um ponto alto para cada ponto. Bom, ó, fiz aqui toda a volta, ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, vou passar uma diquinha aqui para vocês, para não ficar um espação, né? Normalmente eu ia laçar e vir aqui nas 2 alcinhas para fechar, ó. E lá na terceira correntinha. Mas para não ficar esse vaguinho aqui, o que que eu faço? No último ponto, aqui para fechar, ao invés de eu entrar aqui nessas alcinhas aqui de cima, eu vou vir bem aqui, ó, abaixo, bem no meio do ponto aqui, não aqui embaixo, tá? Aqui em cima, junto das alcinhas aqui. Eu vou entrar no meio do ponto, pro último ponto ficar mais alinhado e ele ficar mais retinho e próximo aqui onde eu vou fechar, ó, daí já fica mais juntinho, tá vendo? E aqui, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntes, laçar o fio no próximo ponto e eu vou iniciar de novo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, as próximas carreiras, elas vão ser todas desse jeito, tá? Ponto sobre ponto, um ponto para cada um. Chegou aqui no final, ao invés de eu fechar na alcinha, eu fecho aqui no meio do ponto, ó, para ficar mais certinho. Fecho com ponto baixíssimo, 3 correntes e inicia a próxima. Então, eu vou fazer essas carreiras até eu ficar aproximadamente, vai depender muito de gosto, tá? Pro meu aqui, pra ficar bem frouxão, porque eu quero bem bermudão mesmo, eu vou fazer entre 15 e 17 carreiras. Porque esse aqui, ele vai ficar próximo do... um pouco pra cima do quadril, antes ali de começar a cintura, até a cava embaixo, as pernas. E depois acima aqui, eu vou dar uma modelada com alguns pontos baixos pra poder subir pra cintura. Porém, ele não vai diminuir demais, porque foi o que eu falei pra vocês, tem que entrar no quadril. Então, a diminuição, ela vai modelar a bermuda. Como eu falei pra vocês, conforme vai fazendo aqui, a peça tende a ir abrindo, né? Ela tende a ir ficando mais larga, por isso que eu não faço menor. Porque a intenção é que ela fique mais larga. E depois eu vou acertar na modelagem na parte de cima, por isso que eu gosto de fazer essa parte de baixo primeiro e depois vim com a parte de cima, porque eu consigo ter uma noção para diminuir, para ficar uma modelagem legal e ainda assim entrar no meu quadril, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pro meu aproximadamente 15, 17 carreiras, que é o que vai ficar bom aqui para mim. Se você quiser acompanhar e deixar bem bermudão, você pode fazer desse jeito também. Como esse fio aqui, ele é diferente, eu não sei como ele vai se comportar. Se tiver alguma alteração, eu volto aqui mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer aqui de 15 a 17 carreiras. Se você quiser, você pode ir encostando assim no seu corpo, um pouquinho pra cima do quadril, ali próximo onde querer começar a cintura no ossinho ali. E aí, dali pra baixo, você vê até onde vai dar a cava onde nós vamos fazer a emenda para começar as pernas, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Aí, depois, a hora que tiver feito aqui, vai ficar um pouco mais fácil para explicar, mas é só seguir aí fazendo carreiras de ida e volta por aproximadamente aí 15, 17 carreiras. Se depois de 15, 17 carreiras você fechar a cava, fazer a cavinha ali, o fundo do short, se você achar que ficou muito folgadão, muito bermudão e você não quer, é só você desmanchar algumas carreiras e aí ir modelando ali, depois você consegue entender melhor, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e aí eu volto para dar continuidade. Bom, fiz aqui as minhas carreiras,
Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 carreiras, tá? Aqui não tem como fazer uma quantidade X. O que vocês vão precisar? Medir no corpo de vocês, tá bom? Pra ficar bermudão, você sempre tem que ir medindo. Aqui pra mim ficou bom porque essa parte aqui, ela cobriu do ossinho um pouco, tem um ossinho um pouco pra baixo da cintura, assim, eu vou colocar uns 4 dedos pra baixo da cintura, um pouco pra cima do quadril e bem pra baixo da cintura, cobrindo o bumbum, tá? Porque depois a parte de cima nós vamos completar com as carreiras de diminuição. Então, o que você precisa se atentar é só nessa medida, essa parte aqui, ela precisa cobrir o seu bumbum, tá bom? Então, você coloca essa parte inicial aqui, bem abaixo ali da sua cintura, para poder fazer essa medida, para depois iniciar a cava, tá? Então, aqui pra mim, essa medida tá bom, mas você precisa ir medindo aí no seu corpo, tá? Coloca assim na frente e vê aí, ou então você pode vestir, né? E ver aí onde fica. Também, em outro caso, se você quiser ainda mais bermudão, você pode fazer maior do que a medida do seu quadril. Como eu disse, depois que você vai fazendo, ele cede um pouco, e depois que coloca no corpo, cede um pouco mais ainda. Então, eu quis fazer essa pra mim um pouco mais apertada, porque eu dei uma emagrecida e aquela minha roxa, ela já tá bem grandona, tá? Então, é só ir medindo aí que não dá erro. E essa quantidade aqui, sempre você lembrar que a parte de cima nós ainda vamos tecer para fazer as diminuições para chegar acima da cintura. Então, você só precisa se atentar que essa faixa aqui, ela pegue um pouquinho acima do bumbum até a parte de baixo, um bom pedaço da parte de baixo, que é para não ficar grudado no corpo, tá? Para ficar um bom espaço na parte de baixo para ser uma bermuda, porque se a parte da cava ficar grudada no seu corpo, na cava, aí vai ficar um shorts apertado e não vai ficar bermuda, tá bom? Então, eu espero que tenha dado para vocês entender bem. O segredinho é só você lembrar que essa parte de cima ainda vai ter continuação, tá bom? Então, se você não fizer uma boa quantidade aqui, a minha deu 17, mas às vezes você pode ter mais bumbum, mais quadril, e aí você precisa fazer mais carreiras. E aí você precisa só se atentar a essa questão de que aqui vai ter diminuições e aqui onde nós vamos iniciar a cava, ela não vai ficar grudado no corpo, ela vai ficar bem abaixo ali da cava, da virilha, porque ela vai ficar estilo bermuda, tá bom? Então, aqui depois que eu finalizei, pra cava você tem duas opções, você pode virar aqui, onde eu finalizei, e já fazer a emenda da cava aqui, ou você pode cortar o fio. Eu já fiz a minha roxa, eu fiz emendado direto, e aí essa emenda aqui, ela vai ficar aparente na parte da frente ou na parte de trás. Mas essa aqui, eu vou cortar, que é pra dar mais uma ideia pra vocês, pra fazer, tá? Mas como eu disse, é opcional também. Se você quiser continuar a partir daqui, você pode, não precisa cortar o fio, que dá certo. Deixa eu só encontrar o meio aqui dos fios. Ó, se você for continuar, você vai fazer a partir daqui as correntes e vai pegar o meio lá. Como eu vou cortar, eu vou iniciar aqui o meu deixando essas emendas aqui na lateral, tá? Porque aí fica mais discreto também, apesar de que não faz muita diferença, como eu disse, a minha outra roxa, eu fiz direto, então essa emenda ela ficou na parte da frente, tá bom? Então, cortei ali. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar encontrar o meio aqui pra poder fazer a cava, tá? Então, eu preciso contar os pontos. Eu faço assim, desse jeito, pra ficar mais fácil pra mim. Mas se você quiser colocar um marcador e contar direto os pontos, você também pode. É só para encontrar o meio. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para ter uma noção
de onde tá o meio. E aí, eu vou colocar a minha agulha aqui. E aí, eu vou começar a contar os pontos, porque não pode ficar, dar errado aqui nessa parte. Se for um pontinho, não tem problema, porque depois você faz uma diminuição na próxima carreira e aí iguala, mas não pode ficar muita diferença, porque senão uma perna vai ficar maior que a outra, tá? Então, eu coloquei aqui só pra me ter uma noção. Esse do meio eu não vou contar, onde eu coloquei a agulha, você pode pôr um marcador ou amarrar um fiozinho. E aí, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou contando até chegar aqui. Ó, então, eu contei aqui desse lado e aqui desse lado até esse último ponto aqui da curvinha. Tá vendo? Se você quiser contar o total também dá certo. Então, eu contei até esse último da curvinha, agora eu vou contar desse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. E aí, eu vou contar do outro lado pra ver se dá o mesmo. Ó, então, aqui pra mim deu certo, tá? Deu 33 pontos em cada lado. Como eu disse, sobrar um, porque às vezes na correntinha não faz a quantidade, não tem problema, porque depois é só você fazer uma diminuição pra descer as pernas com a mesma quantidade. E aí, eu vou pegar aqui o meu fio e eu vou colocar... Deixa eu desembolar esse fio aqui. Prontinho, então, eu vou pegar aqui um pedaço desse fio e eu vou passar aqui em uma das partes pra poder marcar aqui. Do outro lado já está com a agulha. Ó, vou só dar uma laçadinha aqui só pra marcar onde eu vou fazer a emenda. E aqui onde tá a agulha, eu vou passar o meu fio do novelo, que é onde eu vou iniciar aqui pra começar a cava da minha peça. Ó, vou fazer aqui 2 nozinhos bem forte. E aí, aqui, onde eu fiz esse nozinho, bem nesse ponto, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O cordão de corrente, gente, também vai depender da sua medida, tá? Se você quiser ele mais folgado, como eu disse, se você tiver o corpo um pouco mais avantajado, mais bumbum, mais quadril, você tem que levar tudo isso em consideração. Então, se você não tem ainda uma experiência com vestuário, com bermuda, eu indico que você faça aqui, e aí você emenda, e aí você coloca no corpo pra você sentir nas pernas como que tá, e ir fazendo esse teste, tá? Então, a quantidade de correntes, ela vai depender do tamanho. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou dar uma olhada aqui, eu vou fazer o meu com 8 correntes, tá? Você meça o seu aí. E aí, eu vou vir aqui onde eu marquei com os fiozinhos, ó. E aqui nesse ponto, eu vou entrar aqui com a agulha, ó. Vou mostrar mais de perto. Tô aqui com as minhas correntes. Eu vou pegar aqui de frente, ó. Vou levar a agulha lá atrás, vou trazer aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, que aí eu vou unir os dois lados. E aqui vai ficar o fundo, tá? Aí, eu vou virar aqui, ó, meu trabalho de lado. Vou subir aqui 2 correntes, laçar o fio, e agora eu vou voltar, vou trabalhar pontos altos em cima das correntes que eu acabei de fazer. Cuidado pra não torcer ela, tá? Vira ela aqui pra ficar retinha. Então, eu vou vir aqui em cima da primeira corrente, ó. E vou fazer um ponto alto. Pega em cima da corrente, porque depois nós vamos fazer desse lado, então nós vamos usar as 2 alcinhas de baixo das correntes pra fazer a outra perna, tá? Laço o fio, venho na próxima corrente, faço um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto.
E aqui na última corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto para cada uma das correntes. Aí, eu vou laçar o fio aqui onde eu iniciei, que eu fiz o nozinho e o ponto baixo, aqui também eu vou fazer um ponto alto para não ficar um buraquinho. Se eu for direto aqui, vai ficar um buraquinho, fica feio. Então, eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde tá saindo as correntes, e aqui eu vou fazer mais um ponto alto. E aí, eu vou seguir aqui ao redor desse lado da perna com um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui da carreira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui vai sair o lado de uma perna, então aqui agora, esse lado vai ficar aqui e aqui eu vou fazer carreiras circulares. Chegou aqui, eu fecho, subo 2 correntes e eu vou fazendo assim, tá? Então, eu vou seguir aqui por todo esse lado aqui, com um ponto alto para cada um dos pontos que eu tenho da carreira anterior. Tá? Não vai mudar nada nesse momento, você confere os pontos, conta direitinho, tá? Pra ver quantos pontos vai ter pra ficar a mesma quantidade de ponto lá na outra perna, tá bom? Tudo isso aí é importante fazer para se certificar, para você não precisar desmanchar depois ou na hora que você for vestir a peça ficar defeituosa porque fica uma perna maior do que a outra, tá bom? Então, é importante conferindo os pontos. Eu vou seguir aqui, então, fazendo um ponto alto para cada um dos pontos aqui desse lado, e aí eu volto com vocês. Bom, chegando aqui no final, ó, fiz toda a volta aqui da primeira perna e tô chegando aqui nos pontos altos das correntes do meio da cava. Então, aqui também, ó, onde tá a corrente aqui, o início da corrente, no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto, igual eu fiz lá do outro lado. E aqui eu vou fechar na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Deixa eu só achar ela aqui, essa aqui. Com um ponto baixíssimo. E daqui eu já vou subir 2 correntes novamente, laçar o fio. Vou no próximo ponto, faço um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, a partir daqui não tem segredo, tá? Vai ser ponto alto sobre ponto alto. Por todas as voltas que eu for fazer aqui. Então, aqui nós estamos fazendo as pernas, a primeira, né? Perna da bermuda. E ela vai ser feita toda em carreiras circulares. Aqui não vai mudar nada, não vai ter ponto de acréscimo, nem diminuição. Eu vou só seguir com ponto sobre ponto. Lembrando de contar os pontos para você conferir na hora de fazer a outra perna. Por quê? Não tem como dar mais, né? Se você contou direitinho, igual eu falei, pode ser que sobre um ponto, mas esse é apenas um. E aí, você faz uma diminuição do outro lado só para bater a quantidade de ponto, tá bom? Porque às vezes um pontinho ele faz diferença na questão de tamanho da peça, então é importante se atentar a isso. E aí, aqui, agora, vai ser ponto em cima de ponto. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ó, aqui está a cava, tá vendo? Que nós fizemos aqui o cordão de correntes. Ó, e aqui vai sair a primeira perna desse lado, tá? Então, esse lado aqui nós vamos fazer depois. Esse lado aqui não tem segredo, ó. Vou indo aqui ponto sobre ponto, chegou aqui no último ponto, eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente, vou subir 2 correntes, vou voltar fazendo ponto sobre ponto, fecho aqui. Então, vai ser só repetição. Carreira por carreira, eu vou fazendo circulares até eu chegar no tamanho que eu desejo para a perna aqui da minha bermuda. O tamanho também é opcional, se você quiser um shortão larguinho, curtinho, dá pra fazer. Se você quiser um bermudão maior, dá pra fazer. Se você quiser descer calça, dá pra fazer de boa. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma, porque eu gosto bastante desses modelos mais largo e confortável.
Então, aí fica opcional, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, e aí quando eu voltar eu falo pra vocês mais ou menos a quantidade de carreira que deu certo aqui pra mim, tá bom? Porque a partir daqui não tem segredo, ó. É só carreiras circulares, ponto sobre ponto, fechou aqui, subiu 2 correntes, ponto sobre ponto, até você obter o tamanho desejado. Eu vou finalizar aqui, fazer o tamanho que eu preciso, e aí eu volto para mostrar para vocês. Vou cortar o fio, falar a quantidade de carreira e iniciar desse outro lado aqui, para depois a gente finalizar aqui a parte de cima da cintura, tá bom? Então, é só continuar aí, eu vou finalizar o meu aqui e já volto. Voltando aqui, gente, não cortei o fio, tá? Esqueci do acabamentinho, já aproveitar a partir daqui. Então, aqui ficou assim, ó. Uma perna já pronta, ó. Eu fiz aqui 13 carreiras, que é o que ficou bom aqui pra mim, próximo do joelho, tá? Aí, como eu disse, é opcional. Você pode ir medindo aí, se quiser seguir, pode seguir, fazer um bermudão maior, uma calça. Ou então, quiser fazer menor também dá, tá? Então, eu fiz aqui por 13 carreiras. Agora, aqui da onde eu parei, eu vou fazer um acabamentozinho aqui, por isso eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou fazer um acabamento bem simples de ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Bem simples, tá? Não vai mudar nada. Apesar de ser bem simples, ele faz bastante diferença no final da peça, porque deixa ali o acabamentozinho nas pernas, então fica bem bacana com um ponto baixo. Por isso eu optei por fazer o ponto baixo. Só que aí eu não vou fazer apenas uma carreira, eu vou fazer umas 3, 4 carreiras de ponto baixo, para ficar um comprimentozinho mais fechadinho. E aí sim, vai ficar mais bacana ainda. Tá? Então, é somente isso, ó. Um ponto baixo para cada ponto. E aí, eu vou seguir aqui, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Chegando aqui no ponto baixo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. E eu vou fazer essa repetição por 3 ou 4 carreiras aqui para fazer esse acabamento, tá? Então, é só seguir aí com pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui por 3, 4 carreiras, e aí eu volto aqui pra gente dar continuidade na outra perna. Cheguei aqui no final, fiz aqui fiz 3, ó, de ponto baixo. Olha como faz diferença, fica um detalhe bem bacana aqui, ó. 3 carreirinhas de ponto baixo. E aqui eu vou cortar o meu fio, deixar um pedaço para arremate. Vou reforçar aqui a laçadinha. E vou deixar esse fio aqui que eu vou arrematar ele depois, tá? Então, eu já tenho uma perna aqui prontíssima. Olha só que belezinha que fica com esse acabamentinho em ponto baixo. Agora, nós vamos dar início aqui ao outro lado da perna, tá? Então, eu vou pegar os meus fios e vou amarrar eles aqui. Ó, aqui tá fechado assim. Aqui é onde nós temos as correntinhas que nós iniciamos, ó. O cordão de corrente tá aqui. Então, eu vou iniciar aqui nesse cordão de corrente, que é pra emenda ficar aqui por baixo, tá? Então, eu vou iniciar por aqui também. Aí, eu vou vir aqui, ó, dentro da corrente, pode ser qualquer uma, você vê aí qual fica melhor pra você, tá? Não tem importância onde você vai começar. Só se atentar, que nem eu falei, porque daí fica a emenda aparente, tá? Então, eu vou colocar aqui nesse primeiro ponto aqui das correntes, ó, aqui as correntinhas. Aqui ao lado da perna e aqui ao lado que nós vamos iniciar. Então, bem aqui na correntinha, eu vou colocar o meu fio. Lembra que eu falei que nós íamos usar a outra alça debaixo da correntinha para fazer a outra perna?
as correntinhas da cava, tá bom? Ó, vou abrir mais aqui pra vocês verem melhor, que é o fundo e aquelas correntinhas que nós fizemos aqui, tá? Então, eu vou iniciar por aqui, ó, amarrei meu fio aqui. E aí, eu vou fazer igualzinho eu fiz lá do outro lado. Vou subir aqui com 2 correntes, vou laçar o fio. Aqui, onde eu tenho aquele ponto onde eu fiz as correntes, ó, onde eu saí as correntes, eu vou fazer nele também, mas antes aqui eu tenho um ponto alto. Vou fazer em cima do ponto alto. Chegando aqui onde tá, ó. Onde tá as correntes aqui, tá vendo? Nesse ponto, igual eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer aqui também. Dentro desse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Igualzinho eu fiz lá do outro lado. E aí, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Por toda a volta. Ó, é somente um ponto alto para cada ponto alto. Eu vou seguir aqui, ó, fazendo a volta. E quando chegar aqui, antes das correntes, eu volto para mostrar para vocês, tá? É só seguir ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, ó, depois de fazer toda a volta, aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho o ponto que foi feito a emenda das correntes e o ponto lá do outro lado, ó. Tá vendo? Aqui tá as correntes, o ponto que eu fiz lá do outro lado. Aqui mesmo, juntinho, eu vou fazer mais um ponto, tá? Que é aquele ponto pra não ficar buraquinho. Então, as correntes tá aqui no meio. Desse lado tem um ponto e desse lado eu vou fazer outro. E aí, eu vou laçar o fio e agora eu vou vir aqui, ó, junto nas correntes. Ó, em cima de cada ponta aqui tá o cordão de correntes que nós fizemos pra cava. Eu vou vir aqui nas correntes e eu vou fazer um ponto alto pra cada uma das correntes. Vai ficar rente com cada ponto alto que nós fizemos do outro lado. Ó, em cada uma das correntes eu vou ter um ponto. Vai ficar ponto com ponto, ó. Ó, fechou aqui. Aqui eram as correntes, eu fiz os meus pontos pro lado de cá e agora eu iniciei pro lado de cá. Então, ficou um ponto para cada corrente. Aqui eu fiz o último ponto, vou vir aqui na segunda corrente e vou fechar com um baixíssimo. Tá? E aí, fechou essa carreira aqui. Aí, eu vou subir 2 correntes, laçar o fio, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E a partir daqui não tem segredo, tá? É a repetição do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. Eu vou seguir por toda a volta aqui, fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto. Essa aqui é a outra perna. Aqui, ponto alto sobre ponto alto, não vai mudar mais nada. Chegou aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, subo 2 correntes, inicio de novo, ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu vou fazer igualzinho eu fiz desse lado aqui, até eu atingir o total de 13 carreiras novamente, pra ficar igual aqui desse lado, tá? Eu vou descer aqui, ó, as minhas carreiras. Aqui é a nossa cava, ó. E aí, eu vou descer aqui a outra perna por 13 carreiras. Chegando no final, faço aqui as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo. E aí, vai estar finalizado. Eu posso cortar o fio para nós fazer o acabamento aqui na parte de cima. Tá bom? Então, é só descer aí, fazendo a mesma sequência igualzinho fizemos desse lado aqui, tá? Eu vou adiantar o meu aqui. E aí, eu volto pra gente finalizar aqui a parte de cima da nossa bermuda. Bom, fiz aqui, então, né, toda essa primeira parte, as 2 pernas. Ó, fica bem certinho.
o acabamentozinho aqui. Esse fiozinho eu vou arrematar depois, aqui já está finalizado. E agora, nós vamos aqui para a parte de cima. Eu vou tirar o zoom aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor aqui a peça inteira aberta. Então, aqui está a peça, ó, aberta, tá? Aqui as duas pernas que nós acabamos de fazer. E agora, nós vamos pegar aqui a parte de cima novamente, que é onde nós vamos fazer aqui uma modelagem para deixar mais cinturadinho e ficar mais certinho no corpo, tá? Eu amo essa parte, faz muita diferença essa modelagem aqui, para não ficar tudo igual, tudo reto e não dar um caimento legal no corpo. Então, isso aqui é de extrema importância para que você consiga uma modelagem melhor da sua peça, tá? Então, agora nós vamos amarrar o fio aqui para iniciar a parte de cima e aí sim a nossa peça vai estar pronta. Então, eu vou iniciar amarrando aqui o meu fio. Eu sempre opto por amarrar em alguma das laterais para ficar mais discreto, tá? Por causa da marcação. Então, eu vou amarrar desse lado daqui. Ó, vou pegar mais ou menos aqui é a lateral. Vou pegar aqui depois da lateral, porque aqui na lateral eu já vou fazer uma diminuição depois. Aí eu vou explicar para vocês certinho como que eu faço aqui as diminuições para poder modelar a cintura da bermuda. Ó, fiz 2 nozinhos aqui. E aqui nós vamos continuar trabalhando pontos altos do mesmo jeito, ó. Fazer 2 correntes, eu vou fazer 3 aqui em cima, tá? Para dar uma altura boa para fechar depois. Ó, vou no próximo, faço um ponto alto. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar ali no meio, que aí eu vou explicar para vocês antes de prosseguir aqui, para vocês adiantar aí, tá? Então, é só ponto alto sobre ponto alto, ó. Eu vou fazer isso até eu chegar aqui mais ou menos no meio. Não precisa ser exatamente o meio, mas é mais ou menos o meio. Por quê? Porque quando eu vou fazer as diminuições das minhas peças, eu procuro fazer mais ou menos igual. Porque como é uma peça que ela tem frente, lado e trás, pode ser que você diminua demais em um lugar e de menos em outro, por causa de questão de contagem de ponto, principalmente depois que você já diminuiu uma parte, não tem como mais você saber a quantidade de ponto que vai ter. Então, eu procuro sempre centralizar as minhas diminuições. Aqui nessa primeira carreira, nós vamos começar diminuindo bem devagar, para não fazer, né, já uma diminuição enorme e aí ela começar a empapuçar aqui, tá? Então, nós vamos diminuir progressivamente, de pouco em pouco. Então, nessa primeira carreira, eu vou fazer uma diminuição aqui no meio, uma diminuição na lateral, uma aqui no meio na outra parte, uma na outra lateral, por enquanto só. Então, eu vou caminhar aqui com pontos altos até mais ou menos aqui o meio, o centro da minha peça, e aí eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer a diminuição e explicar os próximos passos, tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos diminuir de pouco em pouco, que é para quê? Para a peça subir bem alinhadinha. Então, ela vai diminuindo progressivamente, então ela vai subir com uma estrutura mais discreta, uma estrutura mais bonita, uma modelagem mais correta, para nossa peça não ficar aí com partes mais empapuçadas, umas maiores, outras menores, tá? Então, vamos fazer essa primeira carreira aqui até chegar mais ou menos aqui no meio, ó. Bom, cheguei aqui mais ou menos na direção do meio. Não precisa ser exatamente, tá? Mas que fique aí bem na direção. Ó, fiz até aqui. Chegando aqui nessa direção aqui do meio, ó, vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto aqui. Vou puxar a laçada e vou tirar 2, vou deixar 2 na agulha. Ficou um ponto alto inacabado. Vou laçar, vou no próximo, tiro 2, fico com 3 na agulha.
E aí eu laço e tiro tudo. Então, aqui eu já tenho a minha primeira diminuição bem no centro da minha peça. E aí eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu chegar lá na lateral. Como eu disse, nessa primeira carreira nós vamos fazer somente essa diminuição, que é para não fazer uma diminuição muito brusca, muito grande logo de início e deixar a nossa peça defeituosa, tá? Então, vou seguindo aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu chegar aqui na lateral. Ó, chegando aqui, tá? Eu sempre deixo assim para ter noção de onde é. Então, aqui na lateral, ó, dobradinho, eu deixei um ponto antes de finalizar, ó. Tem um ponto aqui que é dessa lateral. E aí, eu vou fazer esse ponto mais esse, a diminuição. Então, vai diminuir um de cada lado. Isso aqui é importante também para não deixar a peça torta, tá? Então, fiz aqui até o penúltimo, ó, sobrou o último aqui da curvinha. Eu vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto inacabado. Laço, vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto inacabado. Eu fico com 3 alcinhas, tiro tudo de uma vez. E aí, eu vou virar a minha peça e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou seguir com pontos altos até eu chegar lá no meio. Chegando lá no meio, eu vou fazer a minha diminuição. E aí, eu vou seguir até a outra lateral, onde eu vou fazer aqueles 2 pontinhos que eu mostrei pra vocês agora, diminuição também. Fica muito bonito a modelagem feita com uma diminuição mais pensada, mais elaborada. Eu já fiz peça que eu saí fazendo a diminuição para todo lado e depois de um tempo eu percebi que realmente faz muita diferença você ter os pontos ali mais certos para fazer a diminuição, para modelar bem a peça e não ficar torto. Sabe quando você compra aquela calça jeans? Isso já aconteceu comigo, de comprar uma calça jeans e a calça tá com a costura do bumbum, por exemplo, torta, ficar mais para um lado. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui nos comentários. E aí, isso aí é um errinho de costura. Na hora de fazer a diminuição, eles cometem um errinho na costura. Então, por isso, é importante a gente ter os pontos estratégicos para fazer a diminuição nas peças de crochê também, tá? Para ficar bem bonito a modelagem e o cinturamento aqui da nossa peça. Então, eu vou seguir aqui até o meio e aí eu volto aqui para fazer mais essa diminuição com vocês, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no meio, novamente, aí eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto inacabado, laço, vou no próximo, tiro 2, fico com 3, laço e tiro as 3 de uma vez, mais uma diminuição. Aí, eu vou laçar o fio e vou continuar aqui fazendo meus pontos altos, um para cada ponto. Até chegar ali na próxima lateral, onde nós vamos fazer a última diminuição e fechar a nossa carreira para ir para a próxima. Bem simples de fazer, né? Essa bermuda, mas ela é muito charmosa. Eu uso o meu conjunto, gente, sério, para ir para todo lugar. Principalmente festas. Eu amo porque eu coloco com tênis, ou então coloco com saltinho, ou um sapatinho Oxford. Fica lindo, combina com qualquer ambiente. Dá para usar à noite, dá para usar de dia. Eu sou apaixonada pelo meu. E agora, fazendo mais um aqui, nessa cor que eu tava ansiosa para fazer. Vai ser meu primeiro conjunto claro, que eu gosto bastante de colorido. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho muitas peças de crochê bem colorida. E esse aqui vai ser, acho que um dos primeiros mais sóbrios, assim, mais clean.
Então, estou bem animada para usar. Claro que eu vou usar com um sapato colorido, né? Para poder quebrar a seriedade. Mas, enfim, ó, gente, vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto, até eu chegar ali na outra lateral, tá? E aí, eu volto aqui pra gente fechar junto. Ó, de novo aqui na minha próxima lateral, eu deixei um antes, ó. Esse aqui e mais aquele que eu vou fechar junto, por isso que na hora que eu comecei um pouco mais pra lá. Tá? Então, eu vou vir aqui nesse próximo, vou fazer um ponto inacabado, vou no próximo e vou fazer mais um ponto inacabado, e aí eu fecho junto. Aqui eu tenho mais um, vou fazer esse último, e aí eu vou fechar lá na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E aqui a nossa primeira carreira já tá pronta. Olha como já vai fechando aqui, tá vendo? Agora aqui eu vou subir as 3 correntes. Vou laçar o fio. Vou vir no próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aí, eu vou seguir com um ponto alto para cada ponto. Deixa eu tirar esse nó aqui. Então, eu vou seguindo com um ponto alto para cada ponto. Novamente, eu vou fazer a minha diminuição lá no meio, quando eu chegar em cima daquela diminuição que eu já fiz. Tá? Igual eu expliquei para vocês, eu vou fazendo devagar. E aí, então, para não ficar aqui muito longa a nossa videoaula e nem muito repetitivo, porque as sequências elas vão ser as mesmas, eu vou chegar ali no meio e eu vou explicar para vocês como vai ser os próximos passos e como você pode seguir aí para qualquer tamanho. E aí, nós damos continuidade, tá bom? Então, eu vou seguir ali até onde eu fiz aquela diminuição central. E aí, eu volto aqui para poder explicar para vocês as próximas carreiras, tá bom? Só seguir com ponto sobre ponto até chegar no meio onde eu fiz a minha diminuição, que ela dá pra ver bem, ó. A diminuição sempre dá pra ver, tá? Então, eu vou fazer até um ponto antes. Ó, fiz aqui, então, na verdade, eu deixei aqui um antes, ó, tá? Como eu falei, um antes. E eu fiz esse aqui. Agora, o que que eu vou fazer aqui pra fazer a minha diminuição? Eu vou vir em cima desse ponto aqui e vou fazer um ponto alto pela metade. Aí, eu vou laçar, vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto pela metade. E vou tirar junto. Vou laçar, vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto pela metade, laçar e no próximo um ponto pela metade. Então, aqui eu fiquei com 2 diminuições aqui na mesma direção, tá? Eu vou desmanchar e vou mostrar de novo pra vocês não ter nenhum risco de não pegar, tá? Então, aqui tá a minha diminuição da carreira anterior, ó. Ela fez um ponto, de 2 ficou 1. Então, eu vou deixar um ponto antes sem fazer, tá? Fiz até aqui, ó, esse ponto alto. Aí, eu vou laçar aqui o fio, vou vir nesse ponto aqui, que não é a diminuição, um ponto antes, e vou fazer um ponto alto inacabado. Vou laçar, agora sim, eu vou vir na diminuição que tá aqui no centro, e vou fazer um ponto inacabado. Eu vou ficar com 3 alcinhas, e aí eu vou tirar as 3 de uma vez. Aí, eu vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo ponto, e vou fazer um ponto inacabado. Vou laçar, vou no próximo e vou fazer um ponto inacabado e tiro as 3 alcinhas de uma vez. Então, aqui eu fiquei com 2 diminuições nesse ponto central. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu chegar lá na lateral, onde eu tenho a próxima diminuição. Vou fazer do mesmo jeito, um ponto antes.
Então, eu vou seguir aqui com pontos altos até chegar lá. Eu vou mostrar a lateral aqui pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer os meus pontos altos até chegar ali um ponto antes da diminuição da lateral, e aí eu volto pra fazer com vocês. Ó, fiz aqui até o último, sem fazer, e aqui tá a diminuição, ó, 2 pontos em um. E aí, eu vou fazer igual eu fiz ali no meio. Eu vou laçar, vou tirar 2. Aí, eu vou laçar, vou chegar aqui na diminuição e vou tirar 2. E aí, fica 3, eu tiro as 3 de uma vez. Aí, eu laço, vou no próximo, tiro 2. Vou no próximo, tiro 2. E tiro de uma vez. E aí, eu vou seguir aqui desse lado, fazendo do mesmo jeito, tá? Ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto. E aí, eu vou explicar aqui para vocês como que eu vou fazer as próximas carreiras. Bem certinho. Ó. Então, eu fiz aqui mais essa diminuição, certo? Fiz aqui no meio, chegando aqui, ó, nessa lateral, vai ficar do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer... Pra você chegar na lateral certinha, você sempre tem que lembrar de deixar aqui esse meinho da cava aqui, ó, bem retinho, tá? Pra você saber onde está a lateral. E assim, gente, agora, daqui pra cima, eu vou fazendo as minhas diminuições normal. Vou chegar aqui no meio, onde eu tenho a diminuição, vou fazer igual nós fizemos ali. Chegou aqui onde eu tenho a diminuição, um antes eu vou começar a diminuição e vou fechar aqui, tá? Na próxima carreira, eu não vou fazer diminuição. Aí, depois, passado uma, eu posso fazer uma diminuição. Enfim, agora para as próximas carreiras, não tem como eu falar assim para vocês, olha, a cada tanto ponto você vai fazer uma diminuição. Por quê? Vai depender da medida que você estiver fazendo aí, tá bom? O importante aqui, eu vou tirar o zoom para vocês verem melhor. O importante aqui é que modele a peça, tá? Mas você precisa lembrar de sempre estar provando, ou então se você for fazer por encomenda, você tem que lembrar que aqui tem que entrar no quadril, tá? Ele vai entrar um pouco mais apertado, mas dá certo, porque depois chega na cintura, igual quando a gente veste uma calça jeans de lycra. Ele vai entrar um pouco mais apertado, mas precisa entrar. Então, não pode diminuir muito, é mais para dar uma modelada mesmo. Olha como já está modelando, tá vendo? É mais para dar uma modelada, então eu não vou fazer várias carreiras de diminuição, tá? Agora a próxima eu vou terminar essa aqui, a próxima eu não vou diminuir, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aí na próxima eu posso fazer somente uma diminuição, uma no meio, uma em cada lateral e uma no meio. Aí faço mais uma carreira de ponto sobre ponto e eu vou medindo no meu quadril para ver o tamanho que tá. E aí, se for precisando, eu vou acrescentando mais uma de diminuição. Se você for provando aí e tiver legal a medida, você pode fazendo diminuição até a hora que você achar que deu, tá? Então, não tem uma regra, é ir fazendo e ir provando, ou então, se for para encomenda, você tirar a medida aqui, lembrando que o fio cede, tá? E aí, você vai fazendo a medida do quadril da sua cliente, porque essa parte que ela tem que entrar no quadril. Como a peça cede, aqui de início, acaba não ficando a largura do quadril. Por isso que a gente está fazendo aqui essas diminuições para cinturar, para modelar melhor a nossa peça, porque ela cede e aí acaba ficando maior. Então, quando você faz essa parte de cima depois e você modela, você consegue atingir um tamanho mais apropriado para passar no quadril e também para cinturar a sua peça, lembrando que depois nós vamos colocar a cordinha aqui para amarrar, tá bom? Então, só mais uma vez para reforçar, você vai diminuindo e medindo ou diminuindo e provando, que é o que eu vou fazer aqui. Aí eu vou finalizar essa aqui que está com 2 pontos de diminuição, tá? Tá com 2 diminuições.
Aí eu vou fazer uma ponto sobre ponto, depois a próxima eu faço um com diminuição. E quando eu ver que já está na medida certa, eu faço ponto alto sobre ponto alto até eu atingir o tamanho. Qual tamanho seria? O tamanho vai ser de acordo com o que você também quiser, tá? Você pode perguntar para sua cliente, se for encomenda, o tamanho que ela quer, né? De tamanho assim, eu digo, de altura. E lembrando que, como é bermuda, quanto mais você fizer aqui em cima, mais largo vai ficar embaixo. Então, eu vou fazer um bom tamanho aqui, depois que eu fizer o tamanho aqui, eu explico pra vocês, mostro a medida que ficou o meu, porque eu acho que eu vou fazer mais um tanto assim, mais ou menos, que é pra ficar bem em cima da cintura, que eu gosto bem em cima da cintura, acima do umbigo, e embaixo bem grandão, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais um pedaço e aí eu volto para mostrar para vocês a quantidade de carreira que eu fiz e tirar as medidas aqui com a fita métrica para vocês poder ter uma noção do tamanho que ficou o meu com a quantidade de pontos que eu fiz, tá bom? Aí você vai medindo aí ou então vai provando, vai testando para você ter uma noção, tá? Aqui já tá mais ou menos na cintura, não, para baixo do umbigo. Então, daqui para cima vai ser a medida para eu chegar na altura da minha cintura, tá bom? Então, só vou seguir aqui do jeito que eu expliquei para vocês e aí eu volto para mostrar para vocês aqui o acabamento, a fita para amarrar e explicar um pouco mais sobre a questão de centímetros e medidas. Feito aqui, ó, todas as diminuições que eu precisava. Eu fiz um pouco mais de diminuições, tá, gente? Porque eu precisei, porque realmente essa parte de baixo ficou bem mais larga, porque eu queria mais largão, tá? Mas aí foi como eu falei pra vocês, olha só como ficou estreitinho aqui em cima. Vou tirar o zoom já pra vocês verem melhor. Então, assim, não importa, tá? A quantidade de carreira que você vai fazer, se você precisar de mais diminuições, você faz mais carreiras, diminuições. Eu fiz algumas carreiras aqui sem nenhuma diminuição, ó, duas. Essa aqui eu fiz com diminuição, essa aqui eu fiz com diminuição e essa aqui também. Se você precisar fazer uma em cima da outra diminuição para chegar na largura que você quer, não tem problemas, pode fazendo diminuição sobre diminuição, sem carreira de ponto sobre ponto, tá? Você vai vendo aí o que fica melhor pra você. Então, vou mostrar aqui pra vocês sem zoom, ó, pra ver como cinturou bem. Ó, fica essa marcação aqui na parte da cintura, por isso que eu gosto de fazer a parte de cima depois, porque fica bem visível o que é a cintura, então dá um charme a mais na peça, né? Eu particularmente gosto demais. Ó, e aí ficou assim. Aqui a parte das pernas. Depois eu vou arrematar tudo. E ó como vai desenhando, tá vendo? Então, feito aqui o tamanho que eu precisava, eu provei, tá? Agora vai ter o detalhezinho aqui pra colocar o cordão e mais um pouquinho de carreira. Por quê? Eu já fiz shorts que eu coloquei aqui a carreira de cordão e finalizei, e eu não gostei muito porque fica muito em cima aparecendo só o cordão. Se você quiser fazer, é opcional. Mas eu vou fazer aqui o passa-fio, né, que chama, que é a carreirinha de telinha pra colocar o cordão, e vou fazer mais umas 2 ou 3 carreiras só de ponto alto em cima, pra poder ficar um franzidinho, um babadinho franzidinho depois que eu amarrar, que dá um efeito que eu gosto bastante, tá bom? Então, agora eu vou fazer a carreirinha de bloquinhos pra fazer, pra passar o fio, tá bom? Então, eu vou continuar daqui, de onde eu parei. Então, a partir daqui de onde eu parei, ó, eu vou subir 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Faz a vez de um ponto e um de separação. Vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, pular esse, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto.
uma corrente, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Nós vamos ficar aqui com essa carreira de telinha, ó. Um ponto alto separado por uma corrente. E eu vou fazer somente isso por toda a carreira aqui. Uma corrente, um ponto alto, sempre pulando um de base. Porque aqui é onde nós vamos passar o cordão para amarrar na cintura. E depois nós vamos fazer aqui mais umas 2 ou 3 carreiras de ponto alto para poder ficar o franzidinho em cima. Porque como eu disse, eu já fiz assim com o passa-fita, né? Por último, e eu realmente não gostei porque fica aqui apertadinho, não sei, ficou esquisito, eu não gostei. E aí eu costumo fazer essas carreiras de ponto alto depois, para poder ficar um franzidinho, fica um efeito bem legal na peça, tá? Então aqui é somente isso, ó, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. E eu vou fazer isso por toda a volta aqui da minha peça. Somente essa repetição, quando eu chegar lá onde eu iniciei, eu volto aqui para fechar com vocês, tá? Chegando aqui no final, fiz uma corrente, ó, sobrou uma aqui de base, vou aqui onde eu iniciei, na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo, e aí eu finalizei aqui essa carreira. Olha como já ficou bem menor, por isso que é importante você sempre medir, tá? Agora, aqui eu vou voltar a fechar de pontos altos, então eu vou subir 3 correntes, vou laçar o fio aqui no espacinho, eu faço um ponto alto, em cima de ponto alto, um ponto alto. Em cima da corrente, do espacinho de corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima da corrente, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou fechar agora com pontos altos essa carreira aqui de bloquinho. É um ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto no espaço de corrente. Então, é somente isso, tá? Ó, na corrente eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Na corrente, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Nós vamos ter a mesma quantidade de ponto que tínhamos anteriormente, tá? Então, eu vou seguir assim, por toda a volta, vou fechar aqui todo de ponto alto, fazendo ponto alto na corrente, um ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no final, ó. Chegou aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, subir as 3 correntes e fazer mais uma carreira. Aí você vê aí se você quer fazer mais uma ou mais 2, não tem problema, de 2 a 3 carreirinhas de ponto alto, tá? Eu vou fazer o meu aqui finalizar e aí eu volto aqui com vocês. Só vou fazer ponto alto por toda a carreira, fechar com ponto baixíssimo e seguir mais uma carreira de ponto alto. Fiz aqui 2 carreiras, vou deixar só 2 mesmo, tá? Ó, os quadradinhos, mais 2 carreiras de ponto alto em cima de ponto alto. E aqui eu vou fazer uma laçadinha pra cortar o fio pra arrematar. Essa parte de cima aqui eu já finalizei. Agora eu vou fazer o cordão com tassel pra colocar aqui. Ficou bem bonitinho o tassel, deu um charme. Ó, o cordão, eu vou fazer um cordão de correntes normal, tá? Fazer aqui a laçadinha inicial. E aí, eu vou levantar aqui um cordão de correntes, vou medindo na cintura, eu vou fazer um pouco maior, que é pra ele ficar caidinho. Eu posso medir no próprio shorts, tá? Ó, é só um cordão de correntes. Então, eu vou fazendo aqui, e aí eu vou medir aqui no shorts mesmo, pra ficar aqui do tamanho do shorts, dando a volta, e mais um pedaço caído, que é onde eu vou pendurar o tassel, tá bom? É um cordão de correntes normal.
Só fazer o seu aí. Depois de fazer aqui o cordão de correntes, ó, fiz um bom tamanho. Eu coloquei assim pra ter uma noção, ó, bem aqui acima. Só pra ter uma noção e sobrar aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí você mede o seu aí direitinho. Feito aqui o cordão de corrente, ó, eu vou pular uma corrente aqui. Vou ir na próxima, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente, para deixar aqui o cordão mais reforçado. Escapou aqui. Olha, somente isso, um ponto baixo para cada corrente até o final do cordão. Tá? Porque assim vai ficar mais grosso o cordão, vai ficar mais reforçado e vai ficar melhor para poder pregar o tassel lá no final, para ficar ainda mais bonitinho. Fica um pomponzinho no final do cordão. Então, é só seguir aí fazendo um ponto baixo para cada corrente até o final do cordão de correntes, tá bom? Ó, vai ficando assim. Fiz aqui todo o cordão, olha como fica mais reforçado. Agora, aqui sim, eu vou cortar o fio. Ó, vou dar uma laçada e vou cortar o fio aqui, vou deixar um pedaço para dar uns nozinhos para reforçar depois. E aí, eu vou fazer aqui, ó, nozinho já para poder cortar esse fio aqui. Fazer 2 nozinhos aqui para ficar bem reforçado. Se você quiser, pode dar mais, pode passar uma colinha aqui. Eu recomendo que passe uma colinha e rode o fiozinho para ficar mais seguro. Esses fios aqui foi uma emenda que eu fiz, tinha acabado aqui o fio. Então, eu vou cortar aqui porque ele tá com nó de tecelão que não escapa. Tá, e aí, agora, eu vou fazer o tassel aqui. Ó, eu vou pegar aqui de base esse caderninho. Você pode pegar aí um pedacinho de madeira, um pedacinho de papelão. Qualquer coisa que você tiver aí que dê um tamanho legal, que você goste. Pra poder usar de base só pra enrolar. Eu acho que assim vai ficar menorzinho, vai ficar melhor. Ó, então, eu vou enrolar aqui no meio da... Vai ficar ruim assim, mas esse tamanho aqui é melhorzinho pra não ficar muito comprido, senão eu vou perder fio. E aí, você vai enrolando aí por quantas voltas você quiser, a depender do tamanho. É só pra usar de base mesmo, aí o tamanho é opcional, você vê o tamanho que for de sua preferência. E aí, eu vou enrolando aqui, ó, para algumas voltas. Quero deixar o meu bem gordinho, então vou enrolar bastante, que daí ele fica igual um pomponzinho, fica bem legal. Vou precisar de 2 pomponzinhos, que é um para cada ponta. É rapidinho para fazer. O meu tá um pouco ruim aqui por causa das molinhas do caderno, porque eu optei por usar esse outro lado que tá menor, para não desperdiçar fio. Mas se você tiver uma base reta, é bem rapidinho para fazer, tá? Aqui tá bom, ó, vou cortar aqui embaixo. E aí, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar um pedaço desse fio e vou cortar aqui um pedaço desse fio para eu usar para amarrar ali. E eu vou passar ele aqui por baixo, ó, de todos os fios.
vou fazer aqui uns 2 nozinhos, 2 a 3 nozinhos só pra segurar. E agora eu vou cortar aqui desse lado, ó. Eu vou pegar minha tesoura maior. Ó, vou cortar bem no meio pra ficar certinho. E aí fica assim, ó. Esse fiozinho aqui eu vou usar pra amarrar. Depois eu posso acertar aqui. Agora eu vou pegar um outro fiozinho aqui. Se você quiser deixar assim, pode deixar, tá? Não tem problema nenhum. Se eu fazer o detalhezinho em cima, eu vou tirar um pedaço de fio aqui. Não precisa ser muito, um pedaço maior que esse aqui, ó. E aí eu vou cortar. Vou pegar aqui o tassel, vou puxar bem o fiozinho aqui. E aí eu vou pegar essa ponta aqui do fio que eu acabei de cortar e eu vou deixar ela maior aqui pra eu saber que é esse fio aqui que eu vou puxar depois. E aí eu vou segurar ele aqui com o dedão e vou fazer assim, ó. Uma laçadinha aqui, vou segurar aqui por baixo, ó. Aí eu vou pegar esse fio, vou passar aqui por cima do meu dedão e vou rodar ele lá pra trás. Ó. E aí você vai passar aqui por baixo desse fio que tá no seu dedão. Eu tô com 2 fiozinhos, então tá um pouco mais chatinho. Mas é fácil pra fazer, tá? Ó, e aí eu vou puxar aqui com cuidado. Vou puxando aqui, ó, por baixo, pra não escapar essa laçadinha. Depois de puxar aqui, eu vou rodar o meu fiozinho aqui por cima por algumas voltas, ó. E aí, eu vou pegar esse fio aqui, que eu rodei agora, eu vou passar ele aqui dentro dessa laçadinha. E vou deixar ele aqui pra cima, ó. Agora, eu vou pegar esse fio que eu deixei aqui embaixo maior e vou puxar ele aqui, ó. Tá vendo? A hora que eu puxo, a alcinha lá de cima fecha. Vou dar uma ajeitadinha aqui e vou puxar mais um pouquinho. E aí, ele já fica certinho aqui. Depois, eu pego esse fiozinho que sobrou, que ele tá aqui por cima, ó. E eu vou passar ele aqui por baixo com a agulha. Ó, pego, passo aqui por baixo. E aí, eu passo esse fiozinho aqui lá pra baixo. Pra ficar certinho. Veio só um. Ó, vou pegar o outro. E aí, fica bem certinho, ó. Não fica o fiozinho pra cima. Aí, eu vou cortar aqui só pra endireitar os fiozinhos. Deixa eu alinhar mais aqui. Se você quiser menorzinho, é só cortar aí, é opcional, tá? E aí, vai tá pronto. Eu vou precisar de 2 desse, um pra cada ponta. Aí, eu vou vir aqui, ó, na pontinha do cordão, bem aqui nessa pontinha onde eu fiz os nozinhos, e eu vou passar uma ponta do fiozinho pra cá. É aquele fiozinho que ficou em cima, ó, que nós amarramos lá na base, tá? Vou passar ele aqui. Por dentro. E aí, eu puxo aqui e vou fazer os meus nozinhos aqui. Pode fazer bastante nozinho pra ficar bem reforçado, tá?
Fiz aqui 4 nozinhos. E aí, se você quiser passar uma cola, conduzir ele aqui, passar uma cola, no caso, se for para uma encomenda, eu acho que fica bem mais seguro, tá? Mas eu vou passar o meu aqui por baixo, ó, de novo, só para não ter que cortar o fio e deixar ele seguro aqui. Mas se você passar uma colinha, ainda melhor, tá bom? Ó, e aí eu passo aqui por baixo e corto a sobrinha aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado do cordão. Só que, antes de colocar o tassel do outro lado, eu vou passar ele aqui no shorts, porque senão depois com o tassel passa, mas fica ruim pra passar. Então, eu vou deixar esse lado aqui, e aí eu vou vir aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou vir aqui, eu vou deixar o meu shorts bem certinho, bem retinho. E aí, eu vou deixar aqui, ó, no meio, tá vendo? Esse aqui é o meio. E aí, eu vou começar a passar aqui, ó. Passo pra... Opa, nem tava dando pra ver, gente, desculpa. Ó, aqui, ó. Aqui é o meio. Então, eu vou pegar desse lado aqui. De novo, não tava dando pra ver. Olha, aqui é o meio. Deixa eu ver melhor aqui. É o meio. E aí, eu vou passar aqui, ó, o cordão. Lá pra trás... Trago pra frente, naquela carreirinha de telinha, ó. Pra trás, pra frente. E vou puxando aqui. Aí, eu coloco o tassel depois que eu passar o fio aqui por toda a cintura da peça. Ó, pra trás e trago pra frente. Passo lá pra trás, trago pra frente. Passo pra trás, trago pra frente. Pra trás e pra frente. É só ir passando aí em cada espacinho. Olha como fica bem melhor fazendo a carreira de ponto alto depois. E aí, eu vou passar aqui por toda a minha peça, ó. Um pra frente e um pra trás, um pra frente e um pra trás. Então, eu vou passar aqui por toda a minha peça e aí eu volto aqui com vocês. É só ir passando aí um pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás. Já passei aqui o cordão, ó. Olha que lindo que fica, tá vendo? E aí, agora sim, eu vou colocar o outro tassel aqui do outro lado. Eu já fiz um outro aqui. Vou deixar só pra fechar aqui com vocês. Mais uma vez. Se quiser pôr assim, também fica bom, tá? Só amarrar ali na ponta do cordão. Mas eu vou fazer o detalhezinho aqui, ó. Cortei um fio maior. E aí, eu vou colocar ele aqui em cima do tassel, deixando uma ponta aqui pra eu localizar qual é o fio que eu preciso puxar. E aí, eu faço aqui aquela laçadinha, ó, e prendo embaixo do dedão. Agora, eu passo o fio aqui por cima do dedão. E vou passar aqui por baixo desses 2 fiozinhos. Baixo aqui. Puxo ele bem devagar, tá? Pra não escapar. E aí, eu vou puxando, ó, e reforçando. E aí, agora, eu posso rodar aqui por algumas vezes. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu pego esse fio aqui e passo lá em cima na alcinha, ó, por dentro daquela alcinha que nós fizemos. E puxo lá pra cima. Agora, eu pego aqui aquele que ficou maior, e aí eu puxo, ó. Ele vai entrar ali dentro, dou uma arrumadinha aqui,
e puxo mais aqui pra baixo. E aí, depois que eu reforcei bem aqui, aí eu passo a agulha aqui por baixo, ó, dos fiozinhos. Pego a pontinha que ficou aqui em cima, por fora, e passo elas aqui por dentro. E puxo lá pra baixo, aí já fica certinho aqui. Esconde o nozinho. Vou endireitar aqui, cortar pra ficar retinho. Eu vou tirar aqui pra não cair os fiozinhos em cima da bermuda. Ó, deixa aqui do mesmo tamanho. E aí, eu posso amarrar aqui na outra ponta, igual eu fiz do outro lado. Eu vou passar aqui por dentro, ó, de alguns fiozinhos. E passo um lado do fio aqui. E aí, aqui eu faço bastante nozinho. Vou fazer uns 4 aqui. Pra ficar bem reforçado. Ó, e aí, você pode caminhar, passar cola, enfim, você pode arrematar aí do jeito que ficar melhor, tá? Eu sempre recomendo passar colinha mais uma vez, reforçando. Eu vou passar ele aqui por baixo, porque esse aqui é pra mim mesmo. Então, não tem problema. Ó. E aí, fica pronto. Depois é só eu arrematar aqui os fiozinhos que ficou da bermuda, que eu não arrematei, mas o arremate é normal. Eu caminho os fiozinhos aqui por dentro, ó, vou pegar esse aqui que tá mais fácil. Aqui é mais fácil fazer com a agulha de tapeceiro, porque é pontos baixos, então fica mais apertado para conduzir com a agulha de crochê. Mas eu vou passar aqui por alguns fios, ó. Ou então, uma agulha de crochê mais fina, que aí fica mais fácil. E aí, eu passo uma metade para cada lado. Se você estiver fazendo com fio 4, você divide o fio em 2. E aí, você faz uns nozinhos para ficar reforçado. Caminha mais um pouco e passa uma colinha. Tá? Eu nunca recomendo que corte em cima dos nozinhos, porque sim, pode correr o risco de desmanchar. E aí, você não tem uma quantidade sobra de fio para arrumar depois, tá? Então, é importantíssima essa parte de você caminhar bastante o fio para poder ter mais segurança, tá? Então, caminha bastante, pega uma agulha de tapeceiro. Quem faz crochê sempre tem que ter uma agulha de tapeçaria para fazer esse arremate, porque é bem mais seguro. Quanto mais você caminha, mais seguro fica a peça, tá bom? E aí, você vai caminhando aí, depois você pode passar uma colinha, pode dar mais nozinho, caminhar mais um pouco, reforça bem, para não ter nenhum perigo de você perder a sua peça depois, tá? Vou dar mais uns nozinhos aqui. E aí, você pode cortar depois de caminhar bastante, tá? E eu vou fazer isso por todos os fiozinhos que sobraram. E aí, a nossa peça aqui fica pronta, tá? Vou tirar o zoom aqui, pra vocês conseguirem visualizar. Então, esse aqui foi o resultado, ó, os cordãozinhos aqui. Depois é só amarrar aqui em cima. Fica lindo, eu amei demais. Ó, você faz um laço aqui, ele fica bem cinturadinho, fica bem em cima da cintura. É um short cintura alta. Olha que lindo. Tá bom? Então, esse aqui foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa videoaula. Se gostou, deixa aí seu like, deixa seu comentário, compartilha bastante a videoaula para ajudar aqui o canal a crescer.
Se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os vídeos novos, tá bom? E não se esqueça que a segunda parte dessa videoaula vai ser postada em breve, vai ser o casaquinho, que vai ser o conjunto aqui da nossa bermuda, tá bom? Então não deixe de assistir, eu vou colocar o mesmo nome na videoaula, parte 2. Não deixe de assistir para você fazer o seu casaquinho aí completo, tá? O seu conjunto completo. E quando fizer o seu, me marca lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver a sua peça pronta, feita aqui através da videoaula, repostar o seu trabalho, tá bom? Então não deixe de me marcar lá no Instagram, de me seguir também por lá, juliana.brito. Então, eu espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima aula.